Hoje, 11 de maio de 2025, vamos ler o capítulo 20 de Apocalipse, fazendo oração. Senhor Deus, abençoa esta pregação, em nome de Jesus, neste domingo, 11 de maio de 2025, para a edificação dos nossos ouvintes. O texto está em Apocalipse. Nós vamos meditar sobre esse texto, que está em Apocalipse 20, verso 1 a 8. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Guarde isso, 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. De novo, guarde isso, 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que completassem os 1000 anos. Guarde isso, 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Guarde isso, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos que tomam parte da primeira ressurreição. Guarde isso, ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Guarde isso, a segunda morte. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Guarde isso, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, guarde isso, 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a grande guerra. Até aí. Continuemos. Portanto, essa palavra nos leva ao futuro que não sabemos quando se desenrolará. Mas aqui já se fala na guerra de Gog e Magog, e na era de 1000 anos e da ressurreição. A primeira ressurreição do milênio, essa não é a ressurreição geral, o arrebatamento, que está em 1 Coríntios 4. Essa é distinta, ela ocorre no milênio, a igreja já está no céu, e aí vai proceder o tribunal do milênio e uma primeira ressurreição do milênio. Este milênio é a era que Jesus Cristo, esta era, falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, ele se referiu assim: esta era não será perdoado o pecado contra o Espírito Santo, nem a era vindoura. Esta era vindoura que Jesus se refere é exatamente esta era do milênio. Muitos hermeneutas, aqueles intérpretes da Bíblia, pastores, padres, eles interpretam esses 1000 anos como figuras de linguagem, mas não. Aqui nós vemos que o apóstolo João revelou essa palavra e repetiu 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Então não faz sentido ele usar uma figura de linguagem tão precisa e tão insistente, né? Então estas almas dos que foram mortos na besta, o sinal da besta, ou a marca, o nome da besta, que provavelmente será uma besta islâmica. O besta significa o poder islâmico do anticristo e do falso profeta islâmico. Claro que haverá agregados cristãos ali, apóstatas, que irão fazer uma religião ecumênica. Agora tem no, acho que Turcomenistão, Azerbaijão, daqueles países islâmicos, tem uma cidade chamada Astana, que parece Satana, né? E ali foi o Papa Francisco, eles fizeram um ecumenismo ali, etc. Então essa cidade é bem mística, bem maçônica ali, talvez seja, vamos dizer assim, o Vaticano dessa religião do anticristo islâmico, né? Hindu, ali está entre o Oriente Médio e o misticismo do hinduísmo, o paganismo da Índia. Eles são irmãos. O islamismo tem o Alá, que é o deus de Meca. A Meca era um templo do hinduísmo, onde havia um ídolo chamado Alá, que era do pai de Maomé, por isso que o pai de
Maomé se chamava no árabe Abdullah, ou seja, servo de Alá, que era um dos deuses das 200 e tantos deuses do hinduísmo, de Meca, antes de Maomé impor o seu Deus especial, né, supremo, chamado Alá. E é o Shiva, é o da espada, da guerra, e tanto que as suas cerimônias são de um sentido horário, Maomé reformou para o sentido anti-horário, né? Eram muitos deuses, Maomé fez um só Deus, Alá. E eles tinham deusas também, deusas da lua, etc. Como hoje tem milhares continua no hinduísmo, que é o tronco da Babilônia, que foi espalhado por Deus nas línguas confundidas e foi para a Índia, o vale daquele rio chamado Hindu, sagrado. E lá a yoga, os 5 yogis aí, que mexeu com os espíritos se tornaram violentos. Então a yoga, ela é parte dessa religião babilônica que Deus condenou e que é a mãe de todas as falsas religiões do mundo, inclusive do islamismo. Então, bem-aventurados os santos que tomam parte da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder algum sobre eles, serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão por ele período de 1000 anos. Então, esses também da primeira ressurreição, do milênio, se juntarão àqueles do arrebatamento e da ressurreição universal, que está em Apocalipse 5, 9 e 10, no bom manuscrito de grego, texto recepto. Nas falsas traduções, como da revista atualizada, etc., da Sociedade Bíblica, está corrompido esse trecho, mas nas Bíblias de Almeida Corrigida Fiel está verdadeira tradução, que é do texto recepto grego e não do eclético ou do sinaítico do Vaticano. E aqui, estes 9 e 10 diz: eles cantavam um cântico novo, tu és digno de tomar o livro de abrir seu cesto, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E nos constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinaremos sobre a terra. Então, a tradução geral que se usa é na terceira do plural. Eles reinarão como se fossem outros, e não os 24 anciãos que estão fazendo a oração, já entronizados com aquelas galardões do primeiro, segundo e terceiro capítulo de Apocalipse, que é a roupa branca, trono de Deus, o cetro de Deus, a coroa de ouro. E aqui, então, nós estamos lendo no texto em que também esses do milênio serão reis e sacerdotes junto com a igreja aqui na terra. E quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Nesse período de 1000 anos, Satanás será preso, amarrado no inferno. A antiga serpente, o dragão da China, do Oriente aí, né? O réptil da mesma família do réptil da serpente, o diabo, antiga serpente do paraíso, do Jardim do Éden, que tentou a humanidade, fez cair no pecado. Então aqui nós estamos falando da era vindoura, que Jesus anunciou de 1000 anos, antes do estado eterno. O estado eterno nós vamos estudar depois, nos capítulos seguintes de Apocalipse 21 e 22, com a cidade celeste que desce de 1.800 quilômetros, mais ou menos a distância daqui, linha reta para Brasília, cúbica, né, com pedras e ouro preciosos, onde o sol não existirá e a luz será a luz da glória de Jesus, que eu já vi, do teu testemunho depois, uma vez que foi na minha casa, lá quando eu morava em cidade grande, né? E os tronos de julgamento do milênio serão então levantadas todas aquelas almas que estão no inferno, né? Todas as almas foram degoladas pelo anticristo, a besta, o falso profeta, isso que vai dar um chip, uma marca, para quem comprar e vender só com o chip, com a marca, o sinal da besta, ele vai controlar e vai ter robôs que têm essa imagem da besta, que vão estar policiando a humanidade. E se alguém não adorar aquela imagem do robô, da besta, a imagem mata, né? Agora, você já tem essa tecnologia, o robô guardiões de alguns sheiks da Arábia, eles têm capacidade de matar, né, uma dezena de pessoas, e eles são vendidos por milhões de dólares para os sheiks na Arábia irem para o shopping fazer compras, e o robô vai atrás dele. É bem grande o robô, bem forte, e ele monitora tudo em volta daquele sheik, e tem armas que disparam automaticamente por qualquer ameaça à vida do sheik. Custa milhões de dólares. Então, assim, vários esses robôs, eu suponho, né? Com a imagem da besta, dessa besta islâmica, esses sheiks poderosos, ricos aí de ouro, de petróleo, de commodities, de moedas, criptomoedas, já existem criptomoedas, essas moedas que é pelo celular, né? Então, esses ricos árabes
muçulmanos islâmicos, com o seu Deus hindu Alá, e com esse ecumenismo irá controlar essa grande cidade de Babilônia, em qual Jesus, nosso Senhor, virá julgar os cristãos que foram mortos. Então aqui você vê que não estão começando então 1000 anos, a era vindoura que Jesus falou e anunciou nos evangelhos. E esse julgamento, eu tive uma visão, né? Eu tive ali no bairro perto de Tangerinas, ali na Estrada Velha de Santa Cruz. Eu tinha vindo da Oktoberfest e não consegui dormir, fiquei 5 horas naquela visão de almas vindo, e eu como se estivesse na frente delas ali num tribunal, sei lá, ou olhando o tribunal julgar aquelas almas que iriam ser sumariamente condenadas. E depois nessa visão, que demorou umas, sei lá quantas horas, não consegui dormir, eu vi uma característica: essas almas, elas não tinham uma pele humana, elas tinham uma pele como que escamas de hipopótamo grande. Aí eu fiquei pensando, olha, Deus já trouxe essas almas para serem julgadas em alguma coisa de lago, de imundície, de lago, de lama, alguma coisa, porque a pele dessas almas já está adaptada para viver em lagos, né? Alguma coisa assim. Foi uma visão realmente, não foi apavorante, mas não chegou a ser, porque nós temos as consolações do Espírito Santo. Então esse julgamento desse tribunal ocorrerá no final desta era que se aproxima. Como você vê, essa guerra de Gog e Magog vai ser no final desses 1000 anos. Satanás será novamente solto do inferno. Imagina como ele vem quente do inferno com suas legiões de demônios para tentar as nações do mundo contra os santos. Nós, ressuscitados pela graça de Deus, estaremos lá. E a Jerusalém Celeste descerá, então começará essa outra era, que é o estado eterno, né? Então essa nova era do estado eterno, depois dessa era do milênio que está se aproximando, do final desta era, que é a era das igrejas. Vai haver um pequeno período de 7 anos de grande tribulação de Daniel, que a gente vê no livro dele, em que haverá então 144 mil escolhidos, a igreja judaica. Então a liderança da igreja será totalmente judaica, 12 mil tribos supõe, com as duas testemunhas que são Elias e Moisés, mais provável entre a identificação dessas duas testemunhas de Apocalipse 11, que o anticristo também matará, e como o Papa agora foi transmitido o seu velório ali para o mundo todo, essas duas testemunhas também, o velório dessas duas testemunhas alegrará as nações pagãs, e o anticristo comemorará a execução dessas duas testemunhas que, como Moisés e como Elias, elas julgavam as nações, e será visto por toda a terra. Então essa tecnologia de ser visto por toda a terra, um evento lá em Israel, em Jerusalém, já está pronta, né? Já está o cenário pronto. Os judeus já estão lá, já estão preparando o templo, o terceiro templo em que o anticristo vai dar o golpe nos judeus. Provavelmente ele vem da Turquia, né? A Turquia já faz parte da OTAN, da Europa, e ela é um caminho para esse império ecumênico da cidade de Astana, islâmica, né? Hinduísta e tudo aquilo ali com comunista, né? Ateísta, agnóstico, ou satânico, não sei qual é a religião oculta que eles têm lá, a maçonaria. E aí, ou ortodoxa grega, né? Que está lá no meio deles também. Ortodoxa russa, desculpa. Então, toda essa Babilônia, essa confusão vai ser julgada por nosso Senhor Jesus Cristo e vai ser separado naquilo que ele diz em Mateus 24, entre as ovelhas à direita e as bodes à esquerda. E vai entregar então o reino com poder e grande glória, com todos os seus bilhões de anjos que vencem qualquer exército, qualquer bomba atômica, qualquer míssil supersônico e submarino nuclear, né? E dominará Jesus com teus santos anjos e nós ressurretos pela sua graça e fé, reinando mais 1000 anos nessa terra renovada, como disse Isaías, a natureza, o meio ambiente perfeito, renovado, etc. O leão pastará junto com o cordeiro, etc. Paz, que não há nada mais caro hoje entre as nações do que a paz, né? Então, por isso, nós estamos encerrando esse estudo. Espero que tenha ajudado a entender e não crer nessas interpretações errôneas de que o milênio não vai existir, que já existe, é a igreja que vai se expandir mesmo, Israel acabou. Nada disso, né? Uma interpretação que harmoniza esse capítulo 20 de Apocalipse é a histórico-gramatical crítica, né? Que nós fazemos ali, muito aprendizado dos professores do Seminário de Dallas, Texas, e do Dr. Charles, do Dr. Darby,
que sistematizou aí no século XVIII, e a Bíblia Thompson, que divulgou esse conhecimento para, principalmente, os Estados Unidos e depois para o Brasil também. Amém? Então essa foi o nosso estudo e explicação, homilia, da era do milênio, a próxima era, encerramento desta era de 2000 anos, da era da igreja gentílica judaica, e vamos passar para a era que já é das 12 tribos de Israel, 144 mil escolhidos, 12 mil sacerdotes selados para lutar e enfrentar junto com Elias e Moisés o anticristo que se aproxima, que se prefigura aí na nossa frente com sinais, prodígios, robôs, né, e imagens da besta fera. Mas, confiados nesse poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seus bilhões de anjos, seu Santo Espírito Consolador, vamos seguindo em frente, motivados e animados pela mensagem do Evangelho, da revelação do Apocalipse, escola Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, doméstica, localizador, luz e glória para o Grupo Cruz e Força. Se gostar, compartilhe. Até a próxima oportunidade para o canal TV Notícia Cristo Rei. E vamos com Cristo, que é vitória. Alfa.